bem, senhoras e senhores? Sejam bem-vindos aqui a mais uma live no canal da Mercúrios. Dessa vez uma live, eu estava até comentando aqui com o Igor e o Rony em off, né, que o Álvaro, ele mandou aqui nos comentários, uma semana de atraso depois que o negócio aconteceu. Pessoal, para quem não viu aí, tá na quinta-feira aconteceram algumas polêmicas aí envolvendo a rede da Ethereum. No sábado mesmo, inclusive, a gente até chegou a postar aqui um vídeo, deixa eu ver se eu vou mostrar para o pessoal. Um vídeo aqui no canal tá falando sobre isso, porém a gente está vindo aqui depois que esse evento já passou, depois que algumas coisas já foram resolvidas, digamos assim, para passar primeiro uma análise mais detalhada, mais técnica, mais aprofundada do que aconteceu e falar também sobre próximos passos da Ethereum, né? Do que isso significa para a tese de investimentos em Ethereum, o que isso significa para o desenvolvimento da tecnologia da Ethereum, tá? Então, é uma live extra aí de um evento esporádico que aconteceu. Já comentem aqui se vocês gostam desse tipo de live, para a gente trazer mais desses conteúdos extras aqui para vocês. E para poder fazer a análise mais aprofundada de Ethereum aqui nessa live, eu trouxe dois dos melhores analistas de Ethereum que eu conheço. Primeiro, o Igor, que já é aqui da casa, né? Vocês já devem conhecer, analista da Mercúrios Research, e o Rony, que é analista de research lá no mercado Bitcoin, tá? Então, para quem não conhece aí o trabalho do Rony, inclusive sigam ele aí, depois a gente vai deixar as redes sociais dele aí na descrição. Pessoal, como é que vocês estavam aí quando vocês ficaram sabendo do problema? Normalmente, quando isso acontece, todo mundo já começa a receber mensagem no WhatsApp, né? Tinha gente falando que a Ethereum tinha saído do ar, que tinha virado Solana. Como é que foi isso aí, hein? Quer começar aí, Rony? Cara, eu fiquei bem nervoso, admito, né? Sempre que tem algum problema na Ethereum, estou mais que sobrealocado em Ether. Deu um nervosismo, mas logo depois, né, como a gente vai ver agora nos detalhes um pouquinho mais para frente, eu vi que era algo que era já pensado, né, no modelo que você desenvolve o consenso da rede. Então, como a gente vai ver, foi resolvido aí com sucesso. Mas deu algumas 2-3 horas de cagaço, eu admito. Cara, no meu caso, eu nem sei o que eu tava fazendo na hora. Acho que eu tava fazendo uma outra análise. Acho que o Gabriel Bills pegou e me mandou assim, um tweet. Aí, por sorte, eu acho que de estar massageado um pouco pelo case Solana, eu li assim, nem me espantei muito. Aí eu falei, vou dar uma lida com calma. Aí, assim como o Rony falou, eu vi que era um processo, não vou dizer natural, mas que foi um problema controlado que a rede passou, né? Foi mais um teste de estresse. Aí depois ali de um tempinho estudando e montando um resuminho ali para conversar com o resto do time, aí deu para dar uma acalmada também. Igual a gente sempre fica aqui, pessoal, desse lado da tela produzindo conteúdo, cara, é igual quando começou a questão dos BRC20 lá do Bitcoin, e eu tava no evento lá no Rio de Janeiro e tinha gente me falando que a rede do Bitcoin tinha caído, cara. Aí eu fui parar para analisar, depois eu fui ver e o tempo de bloco do Bitcoin, que o normal é 10 minutos, estava em tipo 11 minutos e meio, sacou? Então, tipo assim, cara, enfim, vamos analisar aqui o problema e vamos, inclusive, desmistificar, né, um pouco dessas questões aí, né, e o que de fato aconteceu com o Ethereum. Mas, pessoal, esse aqui foi um problema que aconteceu ali duas vezes, tá? Uma vez no dia 10 e o segundo foi no dia 13, não é isso, pessoal? Foi uma quinta-feira e uma sexta, né? Foi dia 11 e dia 12, se eu não me engano, né? Dia Foi na 11 e quinta e dia na 12. sexta. E aí acabaram circulando ali pelo Twitter alguns prints iguais esses que vocês estão vendo aqui, e que eles mostram basicamente uma questão de falha na finalidade da rede da Ethereum, tá? Não finalidade no sentido coloquial, mas no processo técnico do que significa atingir finalidade, tá? Eu cheguei a abordar isso aqui de uma maneira um pouquinho mais simples no vídeo que a gente soltou aqui no sábado, porém, para a gente conseguir debater essa questão de finalidade, entender qual que é a diferença dele para consenso, né? Até porque os blocos da Ethereum continuaram sendo produzidos, né? Então, da perspectiva dos usuários, as coisas não mudaram. A gente estava falando aqui em off, a gente acha que seria legal passar um pouco dos conceitos iniciais ali de Ethereum, né? O que são os nós, o que é o consenso, o que são os slots, o que são as épocas, para depois a gente entender de fato, né, o que é finalidade, até porque eu acho que quem está assistindo essa live aqui, depois que esse evento já aconteceu, é porque quer ter um entendimento um pouquinho mais aprofundado. Ô Rony, você que sugeriu essa pauta aqui antes da gente começar, você quer falar um pouco então desses conceitos iniciais para o pessoal conseguir depois entender de fato o que aconteceu ali no problema? Claro, vamos lá. Bom, para a gente entender um pouquinho de como funciona a rede da Ethereum, a gente pode pensar numa rede normal, né? Como a própria internet, o próprio Bitcoin, né? Todos esses são redes. Né? A
De que uma rede é composta, basicamente? De diversos nós, né, que se comunicam por algum tipo de protocolo. A gente tem, por exemplo, o TCP/IP na internet, tem o próprio protocolo de consenso do Bitcoin no Bitcoin, e, obviamente, a Ethereum não ia ser diferente, né? Então, os participantes dessa rede, né, você pode pensar eles como se fosse uma máquina só, apesar de, obviamente, poderem ser múltiplas máquinas, é o que a gente conhece como os nós, beleza? E para você ser um nó da rede da Ethereum, você tem que seguir as regras da Ethereum, do protocolo da Ethereum, né? E para seguir as regras, o software que implementa esse tipo de regra é o que a gente conhece como um client, beleza? Um client, ele pode ser muito diferente, eles podem ser muito diferentes entre si, né? Eles são, na verdade, né? Como a gente tem diversos clients na rede da Ethereum, como a gente vai falar um pouquinho mais para frente, né? Você pode, por exemplo, ter clients em uma certa linguagem de programação, clients em outra linguagem, ou clients que implementam alguma coisa de um jeito e outra de outro, mas no final das contas todos têm que obedecer às regras de consenso da rede da Ethereum, né? Senão eles não poderiam participar efetivamente da rede. Beleza? Então, E aí... ele é como se fosse, então, Rony, desculpa interromper, é meio que assim, pô, eu quero me conectar com essa rede, com toda essa estrutura aí, eu preciso de um portal, né? Uma porta de entrada que é compatível com o resto da rede e eu vou usar esse software, né? Que no caso é o client ali. É como se fosse, no caso do Bitcoin, o pessoal usa o Bitcoin Core, né? Só que, igual você falou, esses clients eles podem ter linguagens diferentes, porque no caso da Ethereum é uma coisa mais complexa. No caso do Bitcoin, por ser uma rede mais simples, com processos mais simples, acaba que quase todo mundo usa só um client, que é o client do Bitcoin Core, e aí não se fala muito nisso, né? Muitas vezes se trata como se o conceito de client não existisse. Mas no caso da Ethereum, como é mais complexa, então a gente precisa entender, né, que de fato existe esse intermediário do software que o validador está usando para se conectar com a rede, né? Perfeito. E a rede da Ethereum, na verdade, é 2 vezes mais complexa, porque a gente tem hoje em dia a camada de consenso e a camada de execução, e cada uma delas vai ter um grupo de clients específico, obviamente, porque cada um tem regras que devem ser seguidas pelos nós de maneiras distintas, né? Então, esse cenário é o que a gente tem hoje em dia, né? A camada de consenso com 5 grandes clients aí, e a camada de execução também com 5 grandes clients. Mais no final a gente vai discutir até alguns problemas e soluções que podem vir relacionados a isso. Mas voltando para os conceitos iniciais, né, vamos entender um pouquinho o que são os slots e as épocas, porque o nosso problema de finalidade está justamente associado a um problema nas épocas, né? Então, basicamente, um slot ele é um período de tempo de 12 segundos na rede da Ethereum, né? Quando a gente estava no Proof of Work, isso era variável, depois do Proof of Stake ficou fixo aí nesses 12 segundos, na qual um grupo de validadores, né, que participam do comitê de validação, validadores da rede que são escolhidos aleatoriamente aí para participar da validação do bloco, tem esse tempo aí de 12 segundos para propor o bloco e atestá-lo ou não, beleza? Então, se você for um validador malicioso, tentar propor nesse slot um bloco que é errado, os atestadores não vão votar no seu bloco e ele não vai entrar nesse slot, né? Obviamente, se você for bem intencionado, como é a grande maioria dos validadores, você vai propor o bloco, os validadores vão atestar e isso vai ser incluído dentro da época, que é o nosso segundo conceito importante, né? Uma época... Então, bloco e slot a gente consegue usar como sinônimos, digamos assim, no caso da rede da Ethereum. Sim, um slot ele pode ficar vazio, né? E aí esse é o grande ponto que a gente vai falar. Ele pode não ter um bloco dentro dele, né? O slot, então, seria só esse espaço de 12 segundos, mas o bloco geralmente vai entrar sempre, na verdade, dentro desses slots, beleza? E aí uma época, né, é um conjunto de 32 desses slots. Aí se você multiplicar aí 32 vezes 12 segundos, dá mais ou menos 6,4 minutos de duração de uma época, beleza? E é justamente a época que está associado a esse conceito de finalidade, beleza? Como a gente fala de finalidade na rede da Ethereum, o que quer dizer isso na prática, né? É você garantir que a informação que está lá é canônica, é parte da chain, ela está validada, ela vale para qualquer tipo de DApp que use a chain da Ethereum, né? E aí esse gráfico aí que você está mostrando é muito interessante. Primeiro que ele mostra também os blocos de checkpoint que a gente fala, ou os boundary slots, que são esses que estão de azulzinho aí. Eles são especiais por serem aí, né, no caso, os primeiros blocos aí de todas as épocas. São neles que você começa a fazer o processo de validação dentro dessa época. E aí o que acontece é o seguinte, você propôs a sua transação lá, no exemplo que ele dá na época 1 no bloco 3, você espera uma época inteira, né, então 32 slots depois você tem uma nova época aí. Depois desse período, caso todos os atestadores tenham votado no seu bloco, ele entra numa classificação que a gente chama de justificado, beleza? O que quer dizer isso? Ele já é quase considerado finalizado, ele já está quase canônico na rede, mas ainda tem tempo, ainda tem espaço para você ter algum tipo de alteração nesse conteúdo. Quando você passa para uma terceira época, né, ou seja, 2 épocas depois da transação que entrou no bloco que você está avaliando, e todos os validadores também votam aí que o seu bloco é válido no blockchain,
aí sim que ele é considerado finalizado, beleza? Então a gente tem essas duas terminologias, justificado, que ainda dá para ter algum tipo de alteração, só teve uma época de confirmação, e o finalizado, quando passam 2 épocas aí, e aí você efetivamente consegue garantir que aquele dado ali está escrito no blockchain para sempre, né? Se você for fazer um fork, aí você pode conseguir mudar, mas na prática a gente tem esse conceito de finalizado como realmente a consagração final daquela transação, né? Ela está dentro do blockchain mesmo. É meio que aquela questão, então, de um bloco finalizado, em teoria, é aquele bloco que ele não pode voltar atrás, né? Muita gente, né, na rede do Bitcoin, às vezes trata a finalidade como a questão de 6 blocos, né? Então, especialmente há alguns anos atrás, assim, quando a gente ainda não tinha toda essa popularização, assim, da rede do Bitcoin, o pessoal tratava muito como, olha, você só sabe que a sua transação ela foi de fato finalizada depois que se passaram 6 blocos, né? E aí hoje ainda para grandes transações tem muita gente que aplica esse conceito e aí 6 blocos na rede do Bitcoin seriam equivalentes a, em média, 60 minutos ali. É interessante, de novo, né, fazer essa diferenciação, né? O conceito de finalidade, muitas vezes, aliás, todas as vezes, ele vai misturar tanto um aspecto social quanto um aspecto técnico, né? Então, no caso do Bitcoin, por exemplo, não existe nenhuma regra técnica em que você vai colocar que, olha, depois de 6 blocos, uma transação não pode voltar atrás. Se os mineradores quiserem se rebelar, quiserem fazer um fork na rede, se o consenso social, né, a comunidade quiser decidir por voltar atrás, você acaba conseguindo voltar atrás, né? Só que depois desses 6 blocos, fica tecnicamente muito mais complicado, né, em termos de aparato tecnológico que você vai ter que usar para você conseguir voltar atrás, né? Digamos assim, você teria que ter muito poder computacional. Aqui no caso da rede do Ethereum, por se tratar de uma rede Proof of Stake e também de tecnologia mais complexa, tecnicamente, então, você trata como inscrito ali, tipo, escrito em pedra, né, na blockchain, que você não consegue voltar atrás depois que você tem essas 2 épocas, né? E aí, caso isso, quando a finalidade ela não acontece da maneira correta, a gente poderia ver justamente aquele problema de reorgs, né, digamos assim. Ô Igor, você quer complementar alguma coisa nesse sentido, em questão de, tipo assim, o que poderia acontecer de errado se o processo de finalidade não sai da maneira correta, ou até falar de como esse processo de finalidade acontece em outras redes, né, além da rede do Ethereum, eventualmente, assim? Cara, legal. Então, o primeiro que o Carlos explicou é basicamente a diferença entre 2 conceitos, né? O conceito de finalidade probabilística, que é o que acontece no caso do Bitcoin. Então, assim, tecnicamente não tem nada escrito em pedra, mas probabilisticamente falando, é muito difícil a gente ver a blockchain basicamente voltando, porque assim como o Carlos mencionou, eu teria que ter um agente que controla um grande número de poder computacional, né? Eu consigo de fato reverter a rede, ou precisaria de algum tipo de coalizão ali entre os agentes. Já no caso da Ethereum e de outras redes, não só Proof of Stake, mas que usam um algoritmo de validação semelhante, você tem o que a gente chama de finalidade determinística, né? Então você tem de fato algo atestando ali que durante no caso, nesse período, nesse slot, né, nesse bloco, as transações elas não podem voltar e aí você não corre o risco desses reorgs que eles chamam, né? O reorg ele é basicamente um problema e que já aconteceu na Ethereum algumas vezes, na Ethereum Proof of Stake. Eu não lembro a data exata, mas antes do demerge a gente chegou a ver um reorg acontecendo na Beacon Chain semanas antes, ou se eu não me engano foi semanas antes. Cara, eu lembro, inclusive, que a Ethereum nesse dia caiu, tipo, coisa de 10%, enquanto Exato. outras criptos estavam lateralizando, assim, justamente Exato. por essa questão do reorg. Foi a primeira vez, essa aqui foi a segunda e a primeira vez que a gente fez, não a segunda vez que aconteceu o reorgs, mas foi a primeira vez que a gente fez esses vídeos esporádicos, assim, para avisar o pessoal. Eu lembro que a gente, inclusive, fez um vídeo, tipo, 3 minutos, assim, falando, ó, gente, aconteceu um reorg. E aí, no sábado passado, a gente fez um vídeo lá um pouco mais completo, falar, ó, gente, aconteceu um problema de finalidade, não chegou a acontecer um reorg, mas foi um problema de finalidade, né? Exato. E assim, tentando deixar de uma maneira um pouco mais simples, eu lembro muito bem do problema daquela época, porque ele foi num cenário onde que a Beacon Chain, naquela época, assim como o Rony falou, hoje a Ethereum são basicamente 2 blockchains se comunicando, né? A Beacon Chain, que é essa camada de consenso, ela não tinha valor, vamos colocar dessa maneira, ela não tinha valor monetário rodando da maneira como ela tem hoje, que eram basicamente blocos sem transações, apenas com a atestação dos validadores, só que por conta de um software que eles estavam utilizando, basicamente uma alteração de versões, os validadores eles não estavam enxergando a rede da mesma maneira, então um validador estava
basicamente atestando, propondo, e vários validadores começaram a testar, então votar em cima daquela rede, enquanto um outro grupo de validadores estava criando basicamente uma outra rede, e isso na verdade era muito por conta dessa diferenciação de programas que eles estavam utilizando, né? Era uma versão do client, se eu não me engano, e por conta disso a gente estava criando essas duas redes, e você teve um problema de reorg, na qual boa parte da rede estava olhando para uma, digamos assim, para um lado, né, de fato para uma blockchain, só que no final do dia a outra rede que foi respeitada, e aí você teve essa alteração, né, essa reordenagem dos blocos, o que fez com que as transações de fato mudassem de ordem, né? E é esse tipo de problema que blockchains elas tentam evitar, porque tudo que eu expliquei agora era uma blockchain que basicamente não tinha valor monetário, era basicamente blocos vazios sendo validados. Quando você parte para uma dinâmica na qual você tem transações sendo incluídas dentro do bloco, se você faz algum desse tipo de reorg, né, você poderia, por exemplo, sei lá, uma transação que o Rony fez, ela poderia, que foi primeiro que a minha transação, ela poderia eventualmente ser feita depois que a dele, e isso gerar algum tipo de problema para os usuários finais. Então, hoje, a gente tenta criar as blockchains, esses sistemas descentralizados, justamente para evitar que esse tipo de problema aconteça, que você deixe pouco espaço para que haja essas falhas, no caso, essas reordenagens. E o que a gente viu dessa vez não foi um reorg, né, mas foi, digamos assim, uma janela de oportunidade para que um reorg mais grosseiro ele pudesse acontecer. Porque a finalidade, assim como o Rony comentou, ela é feita a cada 12,8 minutos, que seria o intervalo de duas épocas, cada época com 6,4 minutos aproximadamente. E depois de 12,8 minutos você tem certeza que esse tipo de coisa não vai acontecer. Se os blocos eles não chegam à finalidade numa janela de tempo maior, você abre mais intervalos, você abre um intervalo maior para que um reorg mais grosseiro aconteça. Então, na verdade, que mais slots tenham sido suas ordens sendo alteradas. Então, foi basicamente esse cenário que a gente poderia ter visto caso as atualizações, enfim, não tivessem sido aplicadas em tempo hábil, inclusive. Né? Imagina você enviar uma transação e aí essa transação, de repente, ela volta, né? Por exemplo, uma corretora que faz uma transação de milhões de dólares e aí, de repente, essa transação volta, só que ela já enviou um pagamento em dólares, né? Por exemplo, ou então algum empréstimo já foi liquidado com base em alguma garantia, né? Esse tipo de coisa, né? Essa janela de oportunidade que abriu para um reorg poderia ser ruim em termos de minar a confiança da Ethereum, assim como qualquer rede tem a sua confiança minada quando um reorg acontece, né? E aí tem essa imagem aqui, Rony, eu queria até que você explicasse um pouco mais pro pessoal, porque esse daqui é o site que ele mostra a participação dos validadores, eles votando para ajudar a atingir essa finalidade lá na Beacon Chain, né? E aí tem aquela questão de que você precisa de 2/3 dos validadores participando e tudo mais, e aí até para a gente já caminhar ali para o problema específico que aconteceu na semana passada, o que é essa questão aqui, né? A gente tem aqui durante esse período aqui, né? Vocês podem ver aqui há 4 dias, esse percentual menor aqui de participação dos validadores e tudo mais. Como que é essa regra ali para poder atingir essa finalidade? Não, perfeito. Então, do jeito que o consenso da Ethereum funciona, como você falou muito bem, a gente precisa de uma coisa chamada super maioria dos validadores. Os validadores, eles formam em comitês, né? Hoje em dia, eu estava falando antes, a gente tem mais de 500 mil de validadores na rede, né? Seria totalmente inviável você botar todo mundo para validar um bloco dentro do slot. Todo né? mundo numa chamada de Skype, né? Eu concordo, eu discordo. Obviamente não funciona assim, né? O que acontece é que a rede monta coisa que eles chamam de comitês, né? Esses comitês são um apanhado aleatório de diversos validadores da rede, né? Que mudam, obviamente, a cada slot. E aí esses caras que propõem e votam no bloco ou não. Acontece que para o bloco entrar no slot, ele tem que ter isso que você falou, que é a super maioria, né? O que quer dizer isso? 2/3 dos outros atestadores desse comitê, dos outros validadores desse comitê, tem que atestar o bloco que ele propôs, né? Só que o que acontece, né? Os validadores, eventualmente, podem acabar ficando offline, né? A gente pode ter validadores maliciosos que podem votar contra de propósito, né? Então, a rede, ela cria mecanismos para se proteger desse tipo de ataque ou até mesmo desse tipo de problema, né? Como a gente viu, não foi um ataque que aconteceu agora, foi justamente um problema, vou entrar em mais detalhes para frente, mas em 2 dos grandes clients aí da rede da Ethereum, né? Mas o que vocês estão vendo nesse gráfico é justamente isso, né? Essa barrinha amarela da direita aí, acho que é amarela, sou meio daltônico, mostra a quantidade de validadores que estão votando para testar o bloco. E aí você vê que nesse período aí de 8 slots, a gente teve uma participação muito baixa desses validadores, menor do que os 2/3 necessários aí para você ter a validação do bloco efetivamente, né?
Então, esse foi o grande problema, beleza? É isso que está sendo demonstrado. E isso, por exemplo, é uma coisa que a gente acompanha muito quando a gente vê os grandes forks da rede da Ethereum. Como a gente viu o Merge, como a gente viu o Chapela agora, como vai ver no Dencun também no final do ano, se Deus quiser. Porque nessas grandes atualizações, quando você muda coisas muito grandes na camada base, os clientes podem acabar perdendo a sincronia, podem acabar não conseguindo votar, né? E podem gerar esse problema, né? Então, o que aconteceu agora foi um susto totalmente fora de época. Eu esperava isso no Merge, lá no Chapela, mas a gente teve um susto aí no meio do caminho. Mas esse é o grande ponto que eu quero entrar agora, né? A própria rede, o próprio mecanismo de consenso da Ethereum, tem mecanismos para lidar com esse tipo de problema, beleza? E um deles é o próprio Inactivity Leak. Não sei, Carlos, já posso entrar nisso ou querem falar de outra então coisa? Só falar aqui dessa questão dos clientes aqui, e a gente já entra no Inactivity Leak, né? Que é a questão dessa luz vermelha e do mecanismo de defesa que acendeu na Ethereum, né? Mas, então, basicamente, aquela barra laranja ali, ela estava baixa porque os validadores, eles não... Se a finalidade é quando a gente escreve uma verdade em pedra ali, os caras não concordavam com o que eles iam escrever, né? Eles estavam divergindo ali. E por que aconteceu isso, né? Então, com essas máquinas aí, e aí vale tanto pro Rony quanto pro Igão aí. Eu tô colocando aqui agora um dos tweets que foi feito do pessoal lá da Prism, né? Que é um dos clientes da Ethereum e que tava falando a respeito desse problema, né? Cara, o Carlos, aí, Rony, não sei se você concorda, mas acho que antes de explicar o problema da Prism, seria legal a gente só dar uma pincelada lá na diversidade dos clientes, só para explicar exatamente como isso afeta em números. Você poderia só mudar rapidinho? Deixa eu mostrar aqui. Legal, que aí eu acho que fica interessante só, se tiver como até dar um zoom, Carlinho, porque eu acho que ficaria até... Aqui. Porque tem alguns conceitos aqui que eles, inclusive, estão demonstrados nesse dashboard, né? Esse dashboard é um dashboard conhecido que mostra a quantidade de clients que a gente tem, no caso, a porcentagem da rede que a gente tem em cada um desses clients. Então, como a gente falou, explicou, assim, hoje a Ethereum ela basicamente é composta por, na verdade, duas blockchains que se comunicam. Cada blockchain ela tem o seu grupo de clients. Por isso que de um lado a gente tem esse execution client e do outro lado a gente tem esse consensus client. Qual que é o ponto aqui? Por que a Ethereum ela funciona desse jeito? Assim como o Rony explicou lá no início, é basicamente para a gente, de certa forma, aumentar a redundância na rede e diminuir os pontos de falha. Então, a gente garantir que, caso algum cliente dê problema, um cliente específico, por conta de um bug específico, como foi o caso do cliente que a gente vai explicar agora, os outros clientes consigam segurar a rede. Então, se a gente tem vários computadores que utilizam programas diferentes, mas esses programas conseguem se comunicar, se um programa dá um tipo de problema, os outros programas conseguem carregar a rede. O que acontece? Hoje na Ethereum, a Ethereum como ela é hoje, ela tem uma parte do que era a Ethereum antigamente. O que isso significa? A Ethereum são duas redes, a rede de consenso e a rede de execução que se comunicam. A rede de execução, de certa forma, ela é o que era a Ethereum lá no passado. O que alterou nela foi esse mecanismo de consenso, Proof of Work, para o Proof of Stake e a inserção desses novos clientes. Por conta disso, a Ethereum ela tem meio que um histórico de concentração em um cliente, que é esse cliente GEF, que está em vermelho. O que isso significa? Hoje, na parte de execução da Ethereum, se o GEF ele dá algum tipo de problema, a gente corre um certo risco acentuado, porque é um cliente que representa quase 2/3 da rede. Então, hoje a Ethereum está trabalhando para promover uma diversidade desses clientes. Qual que é o ponto agora do consenso? E aí que é um ponto legal, por ser, digamos assim, quase que uma tecnologia mais nova, a gente já tem história sendo contada de uma maneira diferente. A gente já tem uma distribuição um pouco melhor dos clientes, então a gente tem cerca aqui, eu acho que a gente está falando de 6 grandes clientes, na verdade de 5 grandes clientes, né, uma parte ali que não tá analisada pela plataforma, mas a gente tem 5 grandes clientes que estão rodando aqui os algoritmos, as regras do jogo, como o Rony comentou, da parte de consenso, e eles estão se distribuindo de maneira melhor. Então, se eventualmente um desses caras der problema, os outros conseguem assumir. Qual que foi o ponto do problema que a gente teve? O problema que a gente teve, ele não foi um problema na parte de execução. Por isso que a Ethereum continuou executando transações normalmente. O que deu problema foi na parte de consenso, que foi justamente a maneira como eles estavam votando e finalizando os blocos. E é aqui que rola o problema, porque 2 desses clientes que estão descritos aí, que nesse caso é a Prism e a Teco, que por si só já compõem mais de... Se a gente somar aqui, deve dar uns 50 e poucos %. Esses 2 caras, eles apresentaram um problema. E esses 2 caras apresentando problema, a gente tem essa, não vou dizer inconsistência na rede, mas a gente tem esse período de falha. Qual que é o ideal aqui? Aí eu passo a bola pro Rony para ele explicar o problema da Prism especificamente. O ideal aqui é que a gente tivesse, em cada um desses clients, menos que 1/3 da rede.
no modelo ideal, menos de 1/3 da rede. Por quê? Porque se um client der problema, eu ainda consigo alcançar aqueles 2/3 para alcançar a finalidade, que seria a diferença, né? O ideal mesmo seria que todos esses clients tivessem a mesma porcentagem, mas por hora, para não ocorrer aquele tipo de problema, se o Lighthouse, o Prism, cada um desses tivesse menos de 33%, a gente já não estaria tão suscetível ao problema. É por isso que a questão de entender como a dinâmica de clients na Ethereum funciona é importante, e por isso que digamos assim, o bicho na Ethereum é diferente, né? Eu diria que, inclusive, é um pouco mais rebuscado, é até um pouco mais seguro quando a gente projetar isso para o longo prazo, porque ela cria esses pontos de redundância. E aí eu passo a bola para o Rony para ele explicar exatamente qual foi o problema principalmente da Prism e da Teco. Não, perfeito. Vamos lá. Só uma curiosidade do que estava antes, né? O Get antigamente tinha mais de 80% dos clientes de camada de execução. Tá? A gente já está num processo, apesar de ainda estar ruim, obviamente, né? 60 ainda é ruim, mas a gente já está num processo de diversificação bem legal também. A camada de consenso antigamente também era mais concentrada, mas conseguiu se desconcentrar aí nos últimos tempos. Mas vamos para o problema em si, né? O que aconteceu na prática, né? Os validadores da rede estavam tendo que avaliar um estado muito anterior da rede da Ethereum, principalmente por causa de alguns clientes que demoraram aí a liberar os blocos, beleza? E aí isso fez com que eles tivessem que carregar muitos dados antigos. Isso sobrecarregou muito os recursos computacionais dos próprios nós que rodam, né? Como você sabe, o participante da rede, o nó, pode ser qualquer tipo de máquina, pode ser desde um supercomputador mega avançado que consegue rodar qualquer coisa, ou com aquele Windows lá velho, antigo pra caramba. Óbvio que não pode ser tão ruim assim também, né? Porque tem que ter um mínimo de requisitos básicos. Mas é bem, fazendo um paralelo aí com o galera que gosta de games, né? Quando você tinha um computador antigo e queria rodar um game novo, você não conseguia. Porque a tua máquina não tinha capacidade de processamento, não tinha memória suficiente para rodar o jogo. E é a mesma ideia que aconteceu aqui agora, beleza? Em dois desses clients, como o Igor falou muito bem, o Prisma e o Teco, os nós que rodavam ele e que tinham pouca capacidade de processamento e memória, começaram a ficar engasgados. E aí eles não conseguiam mais participar do consenso, seja propondo blocos ou seja fazendo atestação, né? E aí foi isso que causou aquela grande queda que a gente viu naqueles números que o Carlos tinha mostrado antes, na participação dos nós na rede. É como se esses nós tivessem ficado offline aí por ter esse excesso de trabalho computacional para realizar. Então eles não conseguiam mais participar do consenso. E aí o que acontece, né? Aí que entra esse grande mecanismo que é o Inactivity Leak. Se puder passar para o Rony, só de passar aí para essa parte então, não foi questão de tipo todos os clientes da Prism ou da Teco sofreram problemas, né? Foram máquinas específicas que ficaram sobrecarregadas e que estavam utilizando esses dois clientes, certo? Exatamente. Não foram todos que sofreram isso, foram justamente as piores máquinas. Eu vi até alguns validadores tweetando que não, eu rodo aqui o Prisma e tá tudo bem. Óbvio, cara, tem uma máquina sensacional, incrível de última geração, né? Foram os validadores mais pobrezinhos que acabaram saindo do processo de validação. Mas qual é esse mecanismo, né, que resolve esse problema, né? Esse problema já era um problema que era imaginado pelos devs antes de ter acontecido, né? Não foi nada inovador, digamos assim, né? E aí eles tinham pensado esse mecanismo chamado Inactivity Leak, que busca ajudar a resolver esse problema, beleza? Quem quiser depois for amar essa parte técnica aí, tem o próprio paper do Vitalik, tem o link aí, esse link do Casper FFG, explicando no detalhe exatamente como eles pensaram isso, mas vou dar um resumo bem alto nível para a gente não perder muito tempo. Basicamente, esse mecanismo ele é ativado quando você tem 4 épocas de inatividade, né? Se você vê ali na direita, tem o Min Epochs to Inactivity Penalty. 4, né? É o valor constante. Aí ele começa a acionar esse caso. Então, a gente até comentou, né? O Carlos comentou no início. A gente teve um evento que a gente teve 3 blocos de perda de finalidade. Isso não ativou o Inactivity Leak, mas depois a gente teve o evento de 8. Aí sim, isso foi ativado, né? E aí, o que ele faz? Ele começa a dar uma nota, né? Uma score, uma Inactivity Score para cada validador que está participando da rede, beleza? Se você for um validador que está offline o tempo todo, que era o caso desses nós que estavam rodando o Prism e o Teco e não tinham hardware bom, você vai seguir essa reta aqui que está mais para cima, né? Always offline. Você vai começar a ganhar vários pontos nesse Inactivity Score e aí a rede vai começar a entender que você é um cara que não é muito confiável, né? Porque você está sendo escolhido para fazer a validação do bloco, você está sendo escolhido para testar o bloco de outra pessoa e você não está dando nenhum voto, você está efetivamente offline para a rede, beleza? Óbvio também que existem casos intermediários, né? Se você ficar só temporariamente offline, a sua score vai aumentar, mas uma vez você voltando a participar do consenso, a sua score
volta a diminuir. Quem tiver interesse também, quem for um matemático hardcore aí, nesse paper aí tem todos os detalhes exatamente de como funciona, mas obviamente a gente não vai entrar nesse mérito aqui agora. Mas se vocês repararem também, o importante desse gráfico é a linha horizontal ali, always online, né? Obviamente, se você estiver sempre online, você não vai sofrer, não vai ganhar nenhum desse inactivity score, você vai continuar aí sem risco de sofrer slash, né? Mas aí qual é o ponto do mecanismo? Quando você atinge um certo valor de limite, que é esse ponto aí máximo que a curva de cima always offline está batendo, a rede começa a te penalizar com o famoso slashing, né? O que é o slashing, só para quem não conhece? Para você virar um validador da rede Ethereum, você tem que depositar pelo menos 32 Ethers. Né? Se você participa de algum LSD ou de algum staking pool, você, na verdade, está juntando essa quantidade de todo mundo. Um validador para a rede precisa obrigatoriamente ter pelo menos 32 Ethers. Esse valor é depositado como uma forma de garantia, um seguro, né? De que você não vai agir contra a rede. Né? Se você começar a fazer blocos com transações maliciosas ou coisas assim, a rede vai começar a te penalizar e vai tirar esse seguro que você botou. E é justamente nesse seguro que esse mecanismo de segurança também funciona, né? Então, quando um validador fica muito tempo offline e ele atinge essa inactivity score muito alta, a rede começa a tirar os Ethers dele e não deixar ele participar do consenso. O que acontece quando a rede faz isso? A porcentagem dos Ethers que estão em validadores bem intencionados começa a ficar maior. Bem intencionados, que eu digo, o cara pode só estar offline, não quer dizer que ele é mal intencionado, mas ele não está participando do processo de validação. A rede começa a penalizar esses caras que não estão participando, e aí a porcentagem de Ethers deles em relação ao total começa a ficar menor. E aí esse processo vai sendo repetido até que você consiga voltar a ter a super maioria que a gente falou que você tinha que ter antes, né? Aqueles 2/3 dos validadores propondo blocos e validando e atestando os blocos que são gerados, né? Então esse processo ele continua vivo, continua ativo até que a rede volte a ter essa supermaioria, e com essa supermaioria ela consegue restaurar a finalidade do blockchain. Então o que aconteceu foi exatamente isso, né? A gente tinha grupos de validadores aí que estavam offline por causa desse problema que teve no Prisma e no Teco. A rede começou a aumentar o inactivity score desses caras, até que chegou num ponto que a rede falou, não, chega, vou começar a te penalizar por isso, e começou a tirar Ethers deles até que a gente teve efetivamente a supermaioria reestabelecida, e aí a finalidade volta a ser possível, né? Tanto justificar os blocos quanto finalizar os blocos volta a ser possível, e aí você efetivamente consegue fazer com que a rede volte a funcionar como ela deveria, né? Mas eu só quero estressar um ponto importante, né, Carlos, antes de passar de volta. A rede não parou de executar transações em nenhum momento. Isso foi um problema da camada de consenso, como o Igor falou muito bem. Beleza? As duas camadas são separadas, e justamente esse foi também um dos grandes benefícios do merge que a gente viu no passado, né? Você ter essa separação das responsabilidades das duas. Mas fala aí, cara. Não, é show demais, assim, né? E, inclusive aqui, o Felipe Ruman aqui, ele tinha perguntado, então essas máquinas validadores tomam um slash, né? É semelhante ao slash, só que é um mecanismo um pouco menos agressivo, mas é aquela lógica, assim, né? Vamos supor que você tivesse 1/3 dos validadores que se juntam e decidem travar Ethereum, né? Como eles sabem que você precisa de 2/3 para atingir a finalidade, né? Então, quer dizer, travar não é o termo certo, né? Mas para abrir janelas em que possam acontecer reorganizações de blocos, né? Validadores mal intencionados que você junta 1/3 mais um ali e quer causar essa questão, né? Então a própria Ethereum ela já vem com um mecanismo que é esse inactivity leak, que é um mecanismo de autodefesa, né? Meio que ali os anticorpos da Ethereum que vão fazer o seguinte: olha, a partir do momento que você tem 1/3 que está offline, eles ficam durante muitos slots offline. O que eles começam a fazer? Começam a pouco tirar os Ethereums desse 1/3 até, né, a super maioria, igual o Rony falou, voltar a ser atingida ali, né? E aí, inclusive, aqui teve até um comentário do Vitor falando que o Rony parece aquele ator que fez o Senhor Fantástico no Quarteto Fantástico. Pessoal, comentem aí se vocês estão curtindo essa participação do Rony aqui para a gente trazer ele mais vezes, senão a gente coloca na geladeira ali e não chama mais, né? Tô brincando. E o Caio aqui, ele relembrou, pessoal, quem tiver dúvidas, mandem aqui no chat, né, por favor. Vou puxando aqui algumas ao longo da explicação, mas aí no final a gente tira ali uns 10 minutinhos aqui e fica só respondendo as dúvidas de vocês, porque é um assunto bem interessante, inclusive até o Magal ali mandou uma dúvida que eu vou puxar mais para o finalzinho. Mas, Igor, quer complementar aí alguma coisa nessa questão do Inactivity Leak?
Cara, em relação a isso, só até se puder voltar ali no gráfico, Carlos, mas Deixa eu esse, assim mostrar como aqui. você muito bem comentou, é um mecanismo de autodefesa da Ethereum, né, quase os anticorpos, só que ela não penaliza o validador nos seus primeiros slots que ele esteja offline, assim, ele não penaliza de uma maneira tão agressiva, porque também é uma maneira da rede identificar, eventualmente, um validador, assim como o Rony falou, que às vezes ele não necessariamente tem uma má intenção em relação à rede. Às vezes, assim como exatamente como aconteceu, pode ter sido um bug, pode ter sido algum problema mesmo que ocorreu, e você dá um intervalo ali para os desenvolvedores do cliente, que foi o caso, ou até mesmo um validador que por algum problema teve a sua operação interrompida, você dá uma folga saudável para que eles consigam resolver o problema. Obviamente, eles são um pouco penalizados por conta disso, mas eles não tomam uma penalização tão agressiva como acontece exatamente nesse período que o Rony destacou do pico. Então, é quase que um período de atenção, né? Aquele período, aquele sinal amarelo para o validador do tipo, você está sendo penalizado, você não está sendo tão penalizado, isso não chega a ser um slash tão agressivo, só que isso é um sinal para que você consiga resolver o problema o mais rápido possível e que a rede consiga voltar ao seu preço ideal. Então eu acho legal, porque assim como o Rony comentou, é um mecanismo que foi pensado na Ethereum já há muito tempo atrás, não é um mecanismo que foi implementado de agora. Se eu não me engano, na Bitcoin ele já chegou a ser ativado uma vez, se eu não me engano. Não lembro exatamente quando, mas acho que ele já chegou a ser ativado no passado. E basicamente acho que foram 7 épocas. Mas ele basicamente previne que a rede entre nesse limbo, né, e resolva o problema o mais rápido possível, mas também não penaliza de maneira tão agressiva um validador que não necessariamente está cometendo alguma atividade de má fé, né? Às vezes ele só teve um problema, como foi exatamente o que aconteceu. Então é um tipo de mecanismo, é uma defesa adicional que a Ethereum tem, sem necessariamente causar algum tipo de quase colapso ali para algum grupo de validadores. E aí, né, inclusive é até interessante a gente ressaltar isso aqui, né? Nesse caso, o problema ele não chegou a ser resolvido porque o Inactivity Leak foi até as consequências finais dele, né? Antes disso acontecer, esse mais de 1/3 dos validadores ali que estavam enfrentando problemas para poder remontar o estado da rede, participar da votação, eles conseguiram reestabelecer a funcionalidade normal, que é o que a gente está mostrando nesse tweet aqui, né? Então a Prism ela conseguiu fazer essa atualização, né? Digamos assim, aí os validadores retomaram o seu estado normal. Porém, no total, a gente viu aqui, foram 28 Ethereums perdidos, né? Então, assim, é uma quantidade relativamente baixa, né? Porém, é aquilo, se tivesse perdurado durante mais tempo, isso iria subindo quase de maneira exponencial ali, né? Justamente porque o mecanismo, ele entende que se você está participando, você não está participando, melhor dizendo, durante pouco tempo, é porque você pode estar offline, pode ser um erro técnico, porém, se isso perdurasse muito, aí já começaria a ser tratado mais como um ataque à rede, né? E aí teriam sido perdidos mais Ethereums, mas durante esses 2 momentos ali, a soma total foram de mais ou menos 28 Ethereums de perdas ali. Pessoal, vocês querem comentar alguma questão em relação a essas atualizações dos clientes antes da gente passar ali para os próximos passos em termos de futuro da Ethereum e tudo mais? Só 2 comentários que aí, mais para quem é curioso, eu achei interessante quando eu estava vendo aí para preparar a pauta. Primeiro, das coisas que o Inactivity Leak ele triga é você parar de dar as recompensas de atestação para os outros validadores. Aí no próprio post que você estava antes, ele fala, a gente queimou 28 Ethers e deixou de pagar também 50 Ethers aí nesse período que estava tendo o Inactivity Leak, foi ativado, né? Então isso até de Esse é certo um modo é mecanismo muito bullish. interessante. Uhum. E isso é, de certo modo, até bullish para Ethereum, né? Porque você diminuiu a emissão e ainda queimou um pouquinho de Ether no final das contas, então acabou sendo até, de certo modo, positivo, né? Óbvio que o susto é muito pior do que 70 Ethers sendo queimados, mas... Fala. Não, pode falar aí. Mas é interessante ver esse resultado, né? E aí só um outro comentário em relação ao como funciona o Activity Leak também, né? Se vocês forem verem lá a parte matemática, ele divide lá por algumas constantes e eles mudam o valor dessas constantes a cada atualização. A última foi na atualização da Bellatrix. E por que eles fazem isso? Justamente para tornar aquela curva que vocês viram mais ou menos inclinada. O que quer dizer isso, né? É dar mais ou menos tempo para o cara do cliente fazer alguma alteração no cliente e o validador atualizar rápido e ele não ser tão punido quanto ele seria, né? Então, por exemplo, no início da Bitcoin Chain, como tinha muita chance de ter esses problemas, essa curva era mais flat, né?
você dava mais tempo para os desenvolvedores resolverem o problema. Hoje em dia, ela foi meio que se inclinando para dentro, justamente porque, bom, agora a gente já está no Proof of Stake, a gente já tem equipes de desenvolvimento maiores, então a gente quer que eles resolvam esse problema mais rápido, né? Mas é interessante esses mecanismos aí, para quem tem mais curiosidade, leia o paper e leia esse artigo também. Sim, a ideia aqui, pessoal, que o Rony falou ali, que eu falei que é um mecanismo interessante, é meio que essa assim, olha, quando o Inactivity Leak está ativado, quem não está contribuindo para atingir o estado começa a perder os Ethereums que estavam em staking, porém o resto fica com a recompensa pausada, justamente para evitar que 2/3 ataquem, por exemplo, tirem da tomada as máquinas do outro 1/3 e continuem recebendo recompensas, né? Então, você cria um incentivo para a rede toda, né, de maneira coletiva, começar a buscar a solução para aquele problema. Porque pensa o seguinte, vamos supor que os outros 2/3 continuassem recebendo recompensas. Você poderia criar um incentivo econômico enorme das empresas de validação, ou então até mesmo as próprias empresas dos clients se atacarem entre si. Os caras podem lá, os outros clients, se juntarem para atacar o Prism, colocar algum malware numa atualização de client deles, por exemplo, porque aí eles ficariam sem dividir parte das recompensas, enquanto que os outros 2/3 continuariam recebendo, né? Então é um incentivo econômico que eu acho bem interessante, né? E aí, de novo, vale a leitura do paper, viu, pessoal? Igão, quer comentar alguma questão aí, antes da gente também passar ali para os próximos passos do Ethereum? Cara, não, tá perfeito. Até mesmo porque o que você falou, né? Uma equipe eventualmente tentar sabotar outra. A gente conversou na DevCon com o pessoal do time de clientes e a gente sabe que o trabalho desses times é feito de maneira conjunta, né? Então, não são equipes separadas que trabalham de maneira solitária. Esses caras, eles têm literalmente reuniões semanais para desenvolver software. Então, é um trabalho que, obviamente, ele é comunitário para a gente promover a descentralização e aumentar a segurança da rede, mas que eventualmente você precisa, cara, criar mecanismos mesmo on-chain, né, mecanismos sólidos que evitem esse tipo de ataque. Boa. Então, aqui a gente selecionou, né, pessoal, 3 questões que a gente pode falar de próximos passos ali da Ethereum e desenvolvimento dela, que são a questão de diversificação de clients, a do Single Slot Finality, e também depois a gente vai falar sobre DVT, né, que é Distribute Validator Technology, né? Então são 3 termos ali que o pessoal normalmente não trata tanto assim no mercado. E aí, de novo, né, vão mandando as dúvidas aí de vocês, porque a gente vai passar cada uma das dúvidas ali e tirar todas elas antes de encerrar a live. Mas, Rony, você quer falar desse primeiro aqui, né? Que seria, então, dado que isso aconteceu, como que a Ethereum deve responder a isso daqui para frente? Quais que são os próximos planejamentos? E aí, primeiro item, né? Que seria diversificação de clientes aqui. Não, perfeito. Cara, a diversificação de clients é um dos pontos mais importantes aí que a comunidade já está lutando, na verdade, há muito tempo, né? É injusto falar que isso está surgindo agora. Já desde ano retrasado, pelo menos, o Vitalik já estava muito envolvido nisso, os próprios devs também, de modo geral, veem que isso é um problema, justamente pelo que a gente está passando agora, né? Primeiro, se a gente não tivesse essa filosofia multi-client, a gente talvez nem teria sobrevivido a esse evento e diversos outros que já aconteceram também, né? Então, é vital você ter esse pensamento. Eu não sei, sinceramente, como a comunidade Bitcoiner não liga para isso, óbvio que eles são muito mais estáticos do que a rede da Ethereum, né? Então é um problema um pouco menor, mas para uma rede como a Ethereum, que tem update aí, 2 updates por ano e diversas outras mudanças, é muito importante você ter essa distribuição de poder, digamos assim, né? Literalmente isso, porque você ficar muito concentrado em um client é um risco muito grande. E é justamente o que a gente ainda vive com o Get, né? Como vocês estão vendo, como a gente falou anteriormente, já está numa situação um pouco melhor do que antes. Era 80, virou 60, mas a gente ainda precisa diversificar mais ainda, né? O ideal, obviamente, como o Igor falou, é a gente ter isso distribuído quase que equitativamente entre todas as possibilidades possíveis dos clientes, para que se 1, 2 ou eventualmente até 3 derem problema, a gente ainda consegue manter a finalidade da rede, ainda consegue manter a rede processando transações, né? Eu vi o Daily Gwei de ontem, se não me engano, do Anthony Sassano, e ele falou que um dos valores legais seria 22%, mais ou menos, para cada cliente, né? Porque você poderia ter 3 clientes caídos, você teria 66%, você, quer dizer, em pé, né? E aí você ainda teria a validação ocorrendo normalmente, né? Mas, enfim, quanto mais clientes a gente tiver também, né? No futuro, a gente pode ter outras opções, mais diversificado, melhor. Beleza? Boa, então Isso isso é aqui meio que seria uma das coisas que ajudaria a evitar esse tipo de problema acontecer novamente, né? Assim.
Não só esse, como vários outros também, né? É importante sempre frisar isso, né? E um ponto interessante, assim, apesar de ser um ponto de crítica por boa parte da comunidade de cripto, eu considero um ponto bem favorável para a Ethereum, é que a própria Ethereum Foundation, acho que no final de 2021, se não me engano foi final de 2021, de fato criou um programa de diversificação de clientes, com incentivos da própria tesouraria da Ethereum Foundation. De fato, estimulando com dinheiro, né, nesse caso com Ether, com validadores, para que esses clientes, eles, conforme eles fossem batendo metas, eles fossem ganhando, destravando mais dinheiro ao longo do tempo, né? Isso virasse também um incentivo econômico, não só um incentivo, digamos assim, social, só do aspecto de desenvolvimento, mas um incentivo econômico para esses clientes conseguissem, cara, gerar linhas de receita, porque no final do dia eles também podem ser pensados como empresa, né? A gente viu o próprio caso da Prism com a interação com o Off-Chain Labs, da Arbitrum. Então, eu acho que isso também é interessante, porque você vê que é uma preocupação da própria Ethereum Foundation, de certa forma, né, buscando estimular essa diversificação de clientes para daqui a 2, 3, 4 anos a gente tem um cenário ainda mais seguro para Ethereum, né? Eu acho que no caso da Ethereum, antes da gente migrar para essas novas soluções que a gente vai falar agora, eu acho muito interessante como a Ethereum, apesar de parece que às vezes ela cria problemas, vamos colocar dessa maneira, são problemas que eles visam aumentar a quantidade de camadas de segurança que a rede possui. Então foi muito bem como o Rony falou, assim, outras blockchains elas não olham para essa questão de diversidade de clientes e pode ser que daqui a 4, 5, 6 anos, por mais que isso seja uma dificuldade do ponto de vista de desenvolvimento, porque são várias equipes tendo que se comunicar para que as atualizações da Ethereum elas saiam, por mais que sugere um peso agora do ponto de vista de desenvolvimento, daqui a 4, 5 anos a gente vai ver meio que os pontos positivos disso se traduzindo em uma maior segurança para a rede, né? E eles estão fazendo esse processo meio de que pegarem uma coisa que eles chamam de public goods, né, digamos assim, que é um termo que é muito usado em cripto para falar desses bens públicos que às vezes você não sabe muito bem quem é que vai financiar, porque você não tem um governo para financiar, só que todo mundo precisa usar, né? E aí meio que a Ethereum Foundation ela vai ajudando nesse processo de transformar coisas que eram bens públicos em coisas que conseguem parar de pé com uma receita própria, né? E aí o caso da Prism, igual você falou, Igor, eu acho que ele é o melhor dos exemplos, porque aos poucos foi se tornando uma equipe com uma inteligência de desenvolvimento própria, e aí foi comprada pela Off-Chain Labs, que é a mesma empresa da Arbitrum, né? E aí que já trabalha numa lógica mais privada, de conseguir gerar receita, de conseguir bancar os seus próprios custos, né? E isso daqui a, igual você falou, daqui a 4, 5 anos, você ter esses bens públicos que conseguem parar de pé gerando suas receitas próprias, pode ser um moat grande, né? Em comparação com outras blockchains, né? Assim. Perfeito, porque assim, daqui a 4, 5 anos a gente tem que entender que vão ser desenvolvedores dentro dessas empresas que vão ter que manter essas empresas. Então, vamos supor que daqui a 4, 5 anos nós três vamos estar fazendo essa live porque um outro problema aconteceu na Ethereum, vamos supor, né? Tomara que não. Mas se esse outro problema vai acontecer no cliente da Ethereum, a gente vai precisar que um grupo de desenvolvedores seja apto para poder resolver aquele problema. E muitas das vezes é complicado a gente confiar nesse grupo de desenvolvedores de uma maneira só filosófica, quase que, não como se fosse uma ONG, mas do próprio, da vontade da pessoa. Acho que a gente precisa também do incentivo econômico e visualizar esses clientes como não esses ser só filantrópico, né, digamos filantrópico, assim. Só tipo, cara, eu quero ajudar porque eu acredito que a Ethereum vai ser boa para a humanidade no futuro, né? Não dá para depender só desse incentivo, né? Exato. Então, daqui a 4, 5 anos, se acontecer um problema, não sei, na Lodestar, daqui a 4, 5 anos ela ter 22%, como o Rony comentou, cara, eu preciso de um grupo de desenvolvedores que vai estar disponível ali para resolver esse tipo de problema e até fazer as atualizações, né? Porque, como a gente sabe, a Ethereum é esse organismo vivo que, cara, a gente vai estar aqui comentando sobre as atualizações da Ethereum, espero que ainda pelos próximos 10 anos, né? Então, eu acho que é nessa lógica que a diversidade de clientes também fala um pouco do desenvolvimento da Ethereum. Show. Quer complementar alguma coisa aí, Rony, antes de a gente ir para o Single Slot Finality aqui? Cara, não, eu ia falar, se alguém aí quiser ser um validador da Ethereum, considere rodar aí os validadores que estão mais vazios aí, né? Por favor, vamos ajudar a nossa rede aí. É isso. Então, tá, pessoal, diversificação de clientes, primeira questão ali de se atentar para o futuro da Ethereum diante desse problema, tá? Segunda questão, que aí o Igão pediu para a gente passar aqui, Single Slot Finality. Essa imagem aqui que vocês estão vendo, ela é uma das imagens do roadmap da Ethereum, né? Ou seja, do planejamento da Ethereum, falando do próprio The Merge, né? E a gente sempre fala para vocês aqui que a mudança do algoritmo de consenso de Proof of Work para Proof of Stake foi só uma parte do The Merge, né? Tanto que recentemente
a gente viu sendo habilitados os saques de Ethereum que haviam sido colocadas em staking, né? Justamente porque o demerge ele é um processo em várias etapas. E aqui, né, nesse diagrama do planejamento de desenvolvimento do Ethereum, além da questão de passagem de Proof of Work para Proof of Staking, além da questão de habilitar os saques do Ethereum, uma questão que também é colocada como parte do demerge e que é pouco falada é o Single Slot Finality, que é uma atualização e que pode ajudar a prevenir questões de finalidade que podem acontecer futuramente. Ô Igor, você quer falar um pouco aí sobre então o Single Slot Finality? Tem uma outra imagem aqui que você também pediu para eu separar, e aí Perfeito. quando você quiser eu posso mudar para ela também. Não, então, antes de você passar para a imagem, só dando 2 passos atrás, assim, o Single Slot Finality foi algo que eu juro para vocês que eu já tinha uma ideia, mas eu acho que eu parei para estudar um pouco mais a fundo depois que a gente teve esse problema, né? Porque eu vi vários dos desenvolvedores comentando como que isso pode ser uma outra alternativa para que a gente não tenha o mesmo problema que aconteceu se repetindo. E ele, como ele de certa forma mexe com a maneira como o algoritmo de consenso da Ethereum funciona, tem esses detalhes, ele está encaixado justamente nessa parte do merge. Tá? Ele, assim, sendo bem franco com vocês, não é uma atualização que eu imagino que vai ser implementada desde já. Inclusive, eu estava vendo alguns desenvolvedores falando que na Dencun, que é essa atualização que o Rony comentou mais cedo, que tem de ser a atualização que vai incluir IP 4844 com as questões de escalabilidade, talvez a Single Slot Finality não vai ser incluída nessa atualização, justamente por conta daquela ideia de você tentar juntar várias coisas difíceis numa única atualização. A Ethereum não trabalha mais dessa maneira, já tem coisas muito complicadas para essa próxima atualização, mas é o que a gente pode ver no próximo ano que tende ali a aumentar a segurança da Ethereum. Aí, Carlinhos, se você puder passar para o próximo slide. Boa, esse aqui, né? Esse mesmo. Qual que é a ideia aqui? O Rony ele explicou basicamente aquele conceito de comitês, né? Então você tem um grupo de validadores, esse grupo de validadores ele precisa se dividir ao longo dos slots, de maneira que a gente divida isso praticamente de uma maneira igualitária, né? Então igualmente. Então a gente tem cada época com 32 slots, então você pega o número de validadores, divide ele pela quantidade de slots, né? E distribui disso ao longo dos slots. E nesse grupo, essa imagem aqui, né? Que a gente tinha mostrado lá no perfeito, os blocos são os slots, né? E basicamente você tem um agente que ele é o proposer, que ele. Se puder voltar, Carlos, para aquela outra imagem. Boa, aí vamos aqui. Você tem o agente que ele é o proposer, que é de fato o cara que vai propor aquele bloco e assinar aquele bloco, só que você tem os outros validadores atestando e votando de fato e assegurando que eles também estão olhando para aquele bloco, estão votando para que aquele slot ele seja, digamos assim, computado, né? Qual que é a ideia aqui? A ideia é que, como o Rony tinha explicado, a finalidade ela acontece basicamente a cada 2 épocas, que seria ali os 64 slots, daria quase os 13 minutos, né, os 12,8 minutos. Só que qual que é o ponto? Por conta do mecanismo ser dessa maneira, ele gera abertura para a gente ter os problemas que aconteceram como eles ocorreram recentemente. De você não ter uma finalidade tão rápida e, eventualmente, por conta de algum tipo de problema, você abre janelas muito grandes que, por exemplo, reorgs, eles podem ser realizados. Qual que é a ideia do Single Slot Finality de uma maneira muito simples? Você faz a finalidade no mesmo bloco. Então, o mesmo bloco, quando ele é criado, você finaliza ele. Então, você vai ter um proposer, né, no caso, um validador que foi escolhido para submeter aquele bloco, só que você vai ter um comitê que já vai validar aquele bloco da maneira mais rápida possível, e aquele bloco ele já vai ser canonizado. Então, em vez desse processo acontecer a cada 12,8 minutos, você teria um processo que no seu modelo ideal ele aconteceria a cada 12 segundos. Então, em último dos casos, se a Ethereum passasse pelo mesmo problema que ela passou recentemente, você já identificaria o problema e você conseguiria resolver o problema, talvez num período de tempo menor, e você não teria tantos slots para, digamos assim, ter que finalizar. E, na verdade, vários slots já teriam sido finalizados. Parece muito bonito no papel. Por que isso não ocorre na prática? E o Rony ele já deu spoiler anteriormente, que é basicamente, você tem hoje na Ethereum, por você ter esse mecanismo extremamente descentralizado, você tem várias máquinas que precisam se comunicar ao longo do mundo. Comunicação não é algo simples, não é algo trivial. Você tem um período de latência entre as máquinas, elas precisam de fato se comunicar. E quanto mais validadores você coloca na rede e mais validadores para voltar o mesmo slot, você gera eventualmente uma carga computacional complicada para ser processada pelo validador que vai ser responsável por criar aquele bloco. Então, isso é um problema do ponto de vista computacional. Esse é só um dos problemas. Qual que é um outro problema que está sendo estudado? O problema do ponto de vista econômico.
Porque vamos supor que, beleza, hoje eu tenho na rede aproximadamente 600 mil validadores. Vamos supor que 600 mil validadores é um número improvável, impossível, para que 600 mil validadores olhem para o mesmo slot e cheguem a essa finalidade. Qual que é a maneira mais trivial de eu resolver isso? Cara, vamos cortar o número de validadores. Em vez de ser 600 mil validadores que vão olhar para aquele slot, vamos usar 150 mil. O problema é que fazendo isso, de certa forma, você está cortando na mesma proporção a segurança da rede, a segurança econômica mesmo. Porque hoje, se a Ethereum é uma rede Proof of Stake com 33 bilhões de dólares, se eu quebro a quantidade de validadores que vão olhar para o mesmo slot, de uma maneira muito cru, é a mesma coisa que eu falar que eu tenho só, por exemplo, 1/4 daqueles 33 bilhões de dólares olhando para aquele slot. E aí você teria um prejuízo do ponto de vista econômico mesmo, da segurança da rede, porque seria mais fácil você tentar promover um reorg dentro desses 12 segundos com capital financeiro menor. Então, hoje, o Single Slot Finality, apesar dele ser uma técnica que está sendo estudada, uma técnica interessante, é uma técnica que ela tem dois problemas. Um problema do ponto de vista computacional, conforme a rede cresce, por isso que o Rony comentou que no futuro a Ethereum ela pode chegar num ponto que ela vai ter que limitar o número de validadores, que já é muito grande, e tem do ponto de vista econômico, porque você vai estar quebrando mesmo a quantidade de capital que vai estar segurando cada um dos slots. Espero que tenha ficado claro, oi, Carlinhos. Sim, né? É basicamente aquilo que o Rony ele tinha falado. Olha, então no sistema atual a finalidade ela acontece a cada 2 épocas, né? Que são um conjunto de 32 slots, que é onde estão os blocos, e aí a ideia aqui seria você ter a finalidade a cada slot, e aí você identificaria mais rápido problemas de finalidade e esse tipo de coisa, né? A imagem que vocês estão vendo aqui, pessoal, a gente tem de um lado aqui, onde tem aqueles quadradinhos verdes, o sistema como ele funciona atualmente, né? Só o número ali de 380 validadores que está desatualizado, né? Mas a gente tem os validadores se dividindo para olhar cada um dos slots, e aí na imagem do lado, sem o quadradinho verde, seria todos os validadores olhando para cada um dos slots, né? Que aí evitaria problemas possivelmente como esses que a gente viu, porém deixaria o negócio um pouco mais complexo, né? Digamos assim. Perfeito. E aí tem aí também a questão do DVT, né? O Distributed Validator Technology. Deixa eu compartilhar aqui com o pessoal, que é então a terceira questão ali de longo prazo para Ethereum e de como que está sendo desenvolvida a tecnologia que pode ajudar a resolver esse tipo de problema, e que aí também o Igão pediu para a gente puxar aqui. Ô Igor, quer falar então ali a questão do DVT e como que ela se encaixa nessa questão de validação e de finalidade da rede? Legal. Cara, DVT é um ponto que, para mim, do ponto de vista de infraestrutura, é o mais interessante esse ano. Eu tenho conversado com algumas pessoas, cara, que basicamente têm falado que DVT é, de fato, uma tecnologia que vai ser utilizada em várias das redes Proof of Stake. Eu acho que isso não se limita só a Ethereum. E o que significa isso, né? Que está sendo tanto pautado no roadmap da Ethereum, mas também por alguns outros protocolos e empresas. É a ideia de que um único validador, que eu acho que nessa figura está representada muito bem ali pelos 32 Ether, um validador ele não necessariamente precisa ser composto por um único agente. O que eu quero dizer com isso? Aqui em casa eu tenho um computador gamer que eu adoro e que eu poderia, como o Rony falou, né, uma máquina melhorzinha, eu poderia rodar aqui um validador da Ethereum sem ter nenhum problema de sobrecarga computacional ou alguma coisa do gênero. Só que eu ainda estaria exposto ao risco da minha única máquina fazendo o meu processo de validação com esses 32 Ether. Qual que é uma solução inteligente para eu diminuir esse risco e aumentar o número de redundâncias que a gente chama, né? Redundância em computação de maneira geral é você adicionar mais camadas de segurança, que quando uma camada falhe, você tem uma outra camada que ela pode segurar o seu programa, né? O próprio mecanismo de diversidade de clientes, se a gente parar para pensar, é uma espécie de redundância. Qual que é a ideia aqui? Os validadores, eles têm as suas chaves, que são as chaves responsáveis por eles validarem tanto realizarem um processo de propor um bloco, como atestarem dentro daquele bloco, conferindo-lhe as suas votações. Pensa que em vez de eu fazer isso de maneira sozinho, de maneira solo, com uma única chave, eu poderia pegar a minha chave de validação e eu poderia quebrar e entregar uma parte para o Rony e uma parte para o Carlos. E agora, cada um de nós, a gente tem 1/3 das chaves. Na hora que a gente vai se reunir para poder validar um bloco e atestar a participação, a gente se junta, monta essa chave e a gente valida o bloco. Só qual que é o ponto? Se eventualmente um de nós aconteceu algum problema com a gente saiu da rede, alguma coisa aconteceu, ou até mesmo algum de nós tentou ser um agente malicioso, os outros agentes conseguem ser esse ponto de redundância que vai segurar a rede. Então, dando um exemplo, nós três temos o mesmo node, cara,
Carlos botou ali uma quantidade em Ether, eu coloquei uma quantidade em Ether, o Rony colocou uma quantidade em Ether, a gente se uniu, montou um node e a gente está validando, cada um de nós tem uma parte dessas chaves. Se eu sou um agente malicioso, ou se eu fiquei offline, o Carlos e o Rony conseguem se unir ainda, juntar as chaves deles e continuar validando. Por que isso é legal? Porque no futuro, se a gente parar para pensar que cada um daqueles nodes que estavam usando a Prism e o Ateco ficaram offline, eles poderiam, por exemplo, estarem tendo feito coalizões ali com outras máquinas mais potentes que não teriam caído. Isso por si só não teria gerado esse problema de falta de atestação na rede, ou num caso até mais rebuscado que eu tenho lido ultimamente, cada um de nós roda clientes diferentes. Então o Rony, na verdade, ele roda, não sei, Prism com Geth, eu rodo Lighthouse com outro validador de Nethermind, por exemplo, o Carlos roda uma outra configuração e a gente junto é responsável por validar um único bloco. E aí, com isso, a gente cria ainda mais redundâncias na rede que vão fazer que a Ethereum, do ponto de vista de uma rede descentralizada, uma rede de computação descentralizada, ela fique uma rede ainda mais robusta. Então, como eu falei, você cria várias camadas de segurança e várias camadas de redundância. Eu estou olhando muito para a DVT agora porque Lido e Rocket Pool e outras empresas têm olhado para a DVT e querem utilizar a DVT em suas operações para aumentar a sua segurança. Então, eu acho que é um tópico bem interessante para a Ethereum esse ano. Isso daí, o pessoal, DVT é o tipo de coisa que é igual segundas camadas, né? Que eu fui no Rio Crypto Day, né? Igual eu estava falando com vocês no final de semana passado, né? Inclusive, aqui um abraço para o Rodrigo Pimentel, que comentou aqui, que encontrou com a gente lá. E uma das coisas que um pessoal me falou assim, falou, pô, eu curto acompanhar o canal da Mercúrios porque eu lembro que vocês começaram a falar de segundas camadas e só um tempo depois todo mundo começou a falar das segundas camadas da Ethereum. DVT, essa questão de Distribute Validator Technology, tá nesse grupinho de coisas que o pessoal não fala ainda, mas que no futuro pode ser muito importante, tá? Para quem sabe o que é multisig, né, que é aquela tecnologia em que você pega uma chave e divide ela entre várias pessoas, né, uma chave privada, para evitar erros e evitar corrupção e esse tipo de coisa, meio que é uma multisig com esteroides aqui, né? Só que falando no caso da validação aqui. Inclusive, tem até um protocolo bem interessante, né? Uma empresa, digamos assim, que é esse Obol aqui, que é um dos principais caras que estão desenvolvendo essa questão de Distributed Validator Technology, né? Então, se tivesse que escolher alguém para olhar falando dessa questão, eu olharia para o Obol. E, inclusive, até interessante mostrar aqui para vocês, essa daqui, pessoal, é uma carta da Pantera Capital, deixa eu ver aqui, aqui do dia 8 de fevereiro, tá? Uma carta da Pantera Capital, que para quem não sabe, é um dos maiores fundos de cripto aí do mundo, um dos caras mais antigos do mercado, e eles falaram aqui justamente aqui no finalzinho da carta sobre o investimento deles em Obol, né? E falaram sobre Distribute Validator Technology, tá? Então, é bem interessante aí para vocês ficarem ligados, que é uma coisa que o pessoal não fala, mas que pode ser uma tendência aí para o futuro da Ethereum, né? Então, fiquem com isso aí na cabeça, né? Distribute Validator Technology, o Single Slot Finality e diversificação de clients para a gente evitar que esse tipo de episódio aconteça novamente, né? Legal, Carlos, que você comentou, porque eu lembro que no dia 2 de fevereiro eu fiz a minha thread fixada no meu Twitter e coloquei como DVT. Eu tinha conversado com você, fiz isso no dia 2 de fevereiro. Aí você foi ler o relatório da Pantera, acho que uma semana depois, ou no dia 8, e aí você falou, cara, falaram de Obol. Eu falei, cara, a gente tem que olhar para isso aí. Exatamente. Pessoal, acho que por enquanto é isso aqui, né, em questão de conteúdo. Deixa eu puxar aqui algumas dúvidas que o pessoal deixou aqui, para não deixar ninguém, sei lá, achando que a gente pode estar escondendo alguma coisa. Então a gente já prometeu aqui responder as dúvidas, né? Então vamos cumprir aqui. Primeiro aqui do Magal, ele falou, olha, e é essa que eu quero passar para você, Rony. Esses Ethereums aqui que passaram pelo Inactivity Leak lá, eles sofrem o slashing e eles são queimados logo na sequência, né? Tipo, para onde que vão esses Ethereums? Realmente eles somem da circulação, digamos assim? Sim, hoje em dia eles são queimados, aquele artigo lá do Ben Ediston até explica um pouco, mas tem uma proposta que eu achei bem interessante, que é de não queimar eles, de você guardar eles em outro contrato, e aí se depois do que acontecer, você vê que foi, por exemplo, um problema em um client, coisa assim, você devolver ele pro cara que estava seu validador original, né? Achei bem interessante, né? Porque realmente nesses problemas não é efetivamente culpa do próprio validador em si, é culpa do client de modo geral.
Então o cara não deveria sofrer a penalidade por isso. Mas hoje em dia são queimados, sim. Show. O Igão, aí o Vitor, ele mandou o seguinte: o fato da Ethereum não ter se virado bem com esse problema não mostra resiliência da rede? Eu não sei se ele quis dizer que ela se virou bem e aí mostrou resiliência ou o contrário, mas enfim, aí fica para você dar a sua opinião aí. E ele perguntou aqui, isso não pode se traduzir em um maior valor, né? Talvez falando assim, no caso da Ethereum ter mostrado, né, uma resiliência. Cara, eu acho que se traduz perfeitamente. Eu acho que, ainda mais no cenário que a gente está atualmente, mostra só como é a Ethereum e a Ethereum Proof of Stake, o quão resiliente ela é. Principalmente num cenário que ainda rola um certo criticismo da alteração do mecanismo de Proof of Work para o mecanismo de Proof of Stake. E dado um cenário de estresse que não foi um cenário simples, a gente está falando num bug que basicamente teve relação com 50% dos validadores de consenso da rede. Mesmo assim, a rede não parou de alterar, não parou de processar transações, porque foi isso como o Rony falou, a gente tem duas blockchains se comunicando, isso aumenta ainda mais a segurança da Ethereum, isso divide bem os mundos para que os desenvolvedores possam trabalhar, e além disso, você tem um grupo de desenvolvedores espalhados pelo mundo, que trabalham em empresas de clientes diferentes, conseguindo se, cara, de fato, se mover para resolver um problema rápido. Então, assim, eu acho que são duas atestações aqui. É uma atestação que a tecnologia ela é boa e ela está caminhando para ser ainda melhor, e é uma atestação para como a quase engenharia social da Ethereum ela tem ficado mais complexa, mas de um ponto de vista positivo. Porque, pelo que eu noto, eu e o Rony, a gente já falou isso, inclusive, no Twitter, no Space, como a Ethereum, como projeto e como um time descentralizado, tem conseguido trabalhar melhor e tem conseguido resolver os problemas extremamente rápido. Lembre-se que a gente já viu cenários de redes passando por testes de estresse que o problema se alastrou por mais de horas, 14 horas até passar de um dia. As piadinhas com a Solana podem vir, mas a gente viu um problema com a Árbitro. Então, assim, a Ethereum como rede, ela se prova cada vez mais como uma rede mais resiliente. E eu acho que isso, de certa forma, se converte, né, no valor do ponto de vista de segurança. Boa. O Marcos Hernani mandou uma dúvida aqui. Cara, eu não entendi bem, viu, Marcos? Se o Rony ou o Igão aí entenderem, quiser responder. Se não, Marcos, manda aqui de novo pra gente, por favor. Ele falou, olha, essa correção do client é validada em produção? Cara, eu também não entendi muito bem, não, sinceramente. Cara, eu vou chutar. Eu acho que ele perguntou se eles atualizam as versões, né, resolvem um bug em tempo de execução, sem necessariamente algo ter que ser votado. Eu não sei boa, se foi isso. Vamos levar para essa interpretação aí, para conseguir dar uma resposta, né? E se foi isso, o Marcos, assim, o desenvolvimento é meio, não vou dizer que ele é centralizado, mas ele é feito off-chain mesmo. Então as equipes de clientes, elas fazem atualização sem necessariamente precisar passar por um processo on-chain, elas só resolvem o bug, lançam um patch, né, um patch de correções, assim como o Rony tinha comentado, que foi o caso da Prism, e depois disso os validadores, eles absorvem aquele patch de atualização, né, e começam a interagir com a rede com esse software atualizado. Então é mais ou menos assim que ocorre, enquanto a rede continua fazendo o que ela tem que fazer normalmente. E parabéns pro Igão que conseguiu decifrar, né? O Marcos Fernandes, ele falou que não é isso mesmo a dúvida, então tá respondido aí. E o Felipe aqui, ele perguntou sobre a Rocket Pool, qual client a Rocket Pool usaria, e o Caio, ele já respondeu aqui no chat, ele falou que o instalador da Rocket Pool seleciona um client arbitrário, né? Justamente para contribuir com aquela lógica que o Rony falou lá, né? Então, para não ter que depender das pessoas que estão usando o Rocket Pool assistirem essa live, seguirem o conselho do Rony lá de diversificar clients, aí ele já vem com esse instalador arbitrário ali, né? Para ajudar nessa diversificação. Pessoal, acho que por hoje é isso aqui. Links das redes sociais do Rony. Ô, Rony, quer mostrar aí o seu Instagram, o Instagram do Mercado Bitcoin? Ou então, enfim, sugerir algum conteúdo específico? Que a gente vai deixar todos os links aí na descrição, pessoal. Beleza, posso sim. Eu botei o link do meu Twitter, que é o principal que eu boto de notícias e tudo, e posts, mas quero mostrar também o Discord do MB, que é onde a gente mais interage também com a comunidade. A gente também faz lives, posso né? puxar a sua tela aqui? Pode puxar. Mas o Discord é o nosso principal canal aí, esse símbolozinho aqui da direita aqui, Mercado Bitcoin. Entrem lá, um dos links que eu mandei é o próprio convite para participar da comunidade. A gente tem calls semanais aí. Lá no MB eu trabalho com o André Franco, né, que eu acho que a maioria das pessoas conhece aí também, que é uma mega referência do nosso mercado. O cara também
super gente boa. Então a nossa equipe aí cobre tudo do mercado cripto também, fazemos relatórios, tudo, bem como o Mercúrio, né? Mesma coisa. Somos competidores amigáveis aí, isso é sempre bom. Para quem não sabe, eu e o Rony, inclusive, a gente disputou vaga aqui na Mercúrios durante um tempo. Quando É eu vim verdade. para Mercúrios para ser estagiário, foi em setembro de 21, e fui trabalhar no time de atendimento, a gente tinha um grupo de moderadores lá da comunidade da Pro, que é onde eu fiquei um tempo antes de eu ser contratado como estagiário, e aí o Rony também entrou nesse grupo lá de moderadores, estava fazendo uns trabalhos para a Missary na época, né, Rony? Tipo, como Exato. freelancer lá, e aí depois foi lá para o mercado Bitcoin. Aí a gente teve essa origem em comum aí um foi para Mercúrio, o outro foi para o mercado Bitcoin. Não, exatamente, cara. Eu sempre gostei do conteúdo da Mercúrio pra caramba, vocês são muito sensacionais. É um prazerzão aí estar aí, aproveitando também para agradecer o convite. E vamos fazer mais coisas junto aí sempre, que acho que o mercado cripto é muito grande e precisa muito desse conteúdo que a gente faz, né? Mais educacional, mais técnico, assim, focado em investimento, né? Acho que a gente tem objetivos muito parecidos e é muito interessante a gente ver a comunidade, de modo geral, crescer, né? Tem muita gente que nem sabe o que é cripto, ou que é no-coiner, que tem medo, né? Então Então é um tem trabalho muito para o muito mercado maneiro. crescer ainda antes da gente começar a se matar como concorrente e não te chamar mais para live e falar, cara, agora não dá mais e tal. Não, não vai acontecer isso nunca. Vamos trabalhar sempre juntos. E aí é isso, meu convite é esse, para vocês participarem da comunidade lá. A gente tem calls semanais, tem calls de estudos técnicos também, né? Vai ter uma sexta-feira agora, que já vai falar de Eigenlayer. Então fica o convite aí, é só entrar. E estou sempre disponível também nas redes sociais, só mandar mensagem. Estamos aí para disseminar o conhecimento cripto. Esse é o único objetivo. Show. Pessoal, vou deixar então o link aí da comunidade lá, depois o Rony me passa, eu deixo aí na descrição. E aí também, já para fazer o nosso jabá, né? Links para a próxima turma da Mercúrios Pro. O link também vai estar aí na descrição, tá? A lista de espera da próxima turma já está aberta. E aí lá vocês conseguem ter acesso às análises completas feitas pelo nosso time, que inclui eu, o Igão, o Bills, a Nicole, o Gui, o Caricas, né? Vários analistas aqui da Mercúrios. A gente tem vários profiles lá de criptos e análises completas. As lives de assinantes, a nossa carteira com as estratégias de investimento, estratégias de proteção e o suporte também, né, para quem quiser investir seguindo a estratégia de investimentos da Mercúrios, tá, pessoal? Então, não esqueçam de acessar os links aí embaixo. Pessoal, muito obrigado aí pela audiência de vocês. Eu sei que é um tema um pouco mais pesado assim do que a maioria, um tema um pouco mais técnico, mas eu acho que foi uma live absurda aí em termos de conteúdo, né? Até o Bruce comentou aqui, aula absurda, máximo respeito aí para a rapaziada aqui, terça-feira às 8 da noite, falando sobre engenharia de software da Ethereum, né? No mais é isso. Alguém aí tem algum comentário final aí antes de se despedir do pessoal? O Igão, né? O Rony já se despediu, quer falar alguma coisa aí? Cara, não, sigam o Rony, cara. O Rony é um dos caras que eu mais respeito de análise de Ethereum. Ela é bem legal fazer. A gente fez Space na semana passada junto e tá fazendo live agora. É bem legal porque fica um papo legal de Ethereum, né? Foi o que ele falou, até para educar mais o mercado. Infraestrutura é algo que eu e ele a gente ama, né? Então é sempre um prazer, cara. É isso, pessoal. Nos vemos aqui em próximos conteúdos, né? Principalmente no Casual Crypto, né? Que é na sexta-feira. Então a gente vai estar aqui de novo ao vivo às 7 da noite. E até mais.